Salve! Olá, pessoal. Aqui Paulo Almada. Vamos conversar sobre Marketplace. Observe, no centro, nós temos uma grande loja, uma espécie de um grande shopping, onde ele vai vender mercadoria de várias outras empresas, de várias marcas possíveis. Então, a gente conclui que eu tenho mercadoria em movimento e que deve ter algum tributo do tipo ICMS envolvido nesse tipo de operação. Tranquilo? Então, a gente vai trazer para a discussão a questão da responsabilidade pelo ICMS em relação a aplicativos de delivery. Tranquilo? Eu sou Paulo Almada, está aí as minhas particularidades que vocês podem observar com mais detalhes e eu estou sempre em aprendizado o tempo todo. Saudações a todos. E aí essa imagem, novamente, ela representa o que está no centro dessa imagem. É um shopping de tudo. Observe que aqui eu tenho um shopping de tudo. Eu tenho, assim, na minha cabeça, o iFood, o Rappi vendendo comida, o Hotmart em educação. E aí eu trago à colação essa expressão que o Marketplace é uma plataforma mediada por uma empresa em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Olha só, no centro está aí o Marketplace, certo? Uma plataforma que media outras empresas para realizar venda em nome dos verdadeiros vendedores ou dos que produzem a mercadoria. E o caso mais típico que vem em nossa mente é exatamente o iFood e assemelhados, e no mundo da educação, o Hotmart com a venda de cursos. Tranquilo? Então, esse modelo do Marketplace, esse modelo conecta oferta e demanda em uma plataforma online, gerando benefícios tanto aos empreendedores quanto aos clientes. Tem alguém que procura de maneira online e tem alguém que está vendendo. A esse alguém que está vendendo está representando várias marcas de produtos diversos. Eis o Marketplace. Perceba que, aparentemente, eu tenho um verdadeiro intermediador de negócios, de venda de produtos, de venda de mercadorias. Tranquilo? Então, muito bem. Por que colocar o meu produto no iFood, por exemplo, ou em outra plataforma de delivery? Né? São mais de 5 milhões de usuários ativos na plataforma do iFood, por exemplo. Né? A divulgação, que a gente chama de maneira orgânica, a divulgação em massa. O seu alcance vem de pesquisa ou procuras diretas pelo próprio cliente. O cliente pode aqui na internet, quer o sanduíche. E aí ele cai já em uma dessas plataformas. Por isso que a gente chama que a divulgação é de maneira extremamente orgânica, com alcance muito considerável. E aí vem de novo aqui o Marketplace, é uma plataforma mediada por uma empresa, não é isso? Representando um shopping de tudo, como a gente fala, o iFood, o Rappi e o Uber Eats, é o de maior representatividade para a alimentação, não é isso? A alimentação, guardemos. E aí você pode analisar se vale a pena ou não você fazer vendas através de um Marketplace. Qual é o custo financeiro para você colocar os seus produtos nesta plataforma? O pagamento pode ser em dinheiro, pode ser em cartão, que é o mais comum, não é isso? E você deve analisar se tem margem ou não de lucro. Como assim? Porque, afinal de contas, uma empresa dessa que faz a intermediação, ela não faz de graça, não é isso? Ela cobra um percentual para fazer a venda de seus produtos, chamada uma taxa, algo que a gente pode chamar de taxa, não necessariamente no sentido lato, mas uma taxa de intermediação do negócio. Tranquilo? Então, se nosso tema aqui é conversar sobre a questão da responsabilidade do aplicativo relacionado ao ICMS, então a gente traz aqui para análise o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, certo? E sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação, certo? Então, no S está fora essa questão da entrega, porque a entrega em si é um serviço susceptível do ISS. Mas só que esta entrega é de mercadorias. Por isso, a gente pode, assim, aferir na forma da Lei Complementar 87/96 e no próprio regulamento do Estado do Ceará, no artigo 2º do Decreto 33.327 de 2019, que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, olha só, inclusive sobre o fornecimento de alimentação e bebidas, seja em bares, restaurantes e assemelhados. Vejam como o ICMS se encaixa como uma luva
na mercadoria que é entregue pelo aplicativo. A nossa ideia é aqui tratar para vocês, explicar como é que o aplicativo vai ser o responsável, certo? O responsável tributário em relação a esta mercadoria que ele está entregando, já que você pode dizer que o aplicativo não tem nada a ver, porque, na verdade, ele está fazendo só a entrega ou intermediando o negócio, e a gente vai mostrar que ele responde sim, conforme a norma local no estado do Ceará. Tranquilo? Então, já que a gente está conversando do ICMS de responsabilidade, é importante trazer à colação a questão da regra matriz tributária, notadamente a regra matriz do ICMS, onde, de um lado, eu tenho os chamados elementos antecedentes e, do outro, os elementos do consequente. Do antecedente, nós temos a questão do critério material, qual é a norma que define a cobrança do imposto, o âmbito de incidência do ICMS, no caso, a questão do critério temporal, qual foi o momento que ocorreu, e como é importante essa questão do critério temporal, porque a responsabilidade aplicada ao marketplace, ela nasceu em 2019. Olha como é que é importante. Em junho de 2019. Portanto, pelo critério temporal, eu não posso aplicar uma irregularidade porventura cometida pelo marketplace antes de junho de 2019. O critério material define o momento exatamente para aplicar a norma em vigência ou se tinha norma ou não na época da ocorrência do fato. E o critério espacial é para definir o local aonde ocorreu aquela situação concreta. Afinal de contas, o ICMS é um tributo do tipo interestadual. A depender de onde ocorreu o fato, eu vou ter um sujeito ativo, um estado diferente para cobrar o tributo. Tranquilo? E aqui do elemento consequente, eu tenho uma parte muito importante, que é a questão do critério pessoal. E no critério pessoal, ele personifica o ente responsável pelo pagamento do imposto, seja de maneira direta, que é o sujeito passivo na condição de contribuinte, seja o responsável tributário a quem a lei atribui a responsabilidade, mesmo sem ser verdadeiramente o contribuinte. É o caso bem típico dos responsáveis pela retenção do ICMS substituição tributária e o caso bem típico da norma que estabeleceu a responsabilidade para o marketplace. Tranquilo? Então, eu tenho ainda a questão do critério quantitativo nos elementos do consequente. Que critério quantitativo é esse? É exatamente porque se tem um tributo, eu vou ter que definir o quanto. E o quanto de um tributo eu defino através da base de cálculo e da alíquota devida. Repare que no elemento antecedente eu tenho algo muito importante, o critério temporal, e do elemento consequente, outra parte fundamental, que é o responsável tributário dentro do critério pessoal. Belezinha? Então, quando eu penso o responsável tributário, eu trago aqui a colação para vocês a lei, certo? Que foi publicada no mês 6 de 2019, onde ela diz assim, ó, a lei 12.670/96 é a lei que dispõe sobre o ICMS no estado do Ceará, certo? São responsáveis pelo pagamento do ICMS. Aí tem lá um rol, e lá no inciso 11 vai dizer assim, o intermediador das operações relativas à circulação de mercadorias que promovam arranjos de pagamento ou que desenvolvam atividade de marketplace, desde que o contribuinte do ICMS não tenha emitido o documento fiscal para cobertar a operação de circulação de mercadoria. Repare que nós estamos querendo aqui trazer para vocês, informar que o aplicativo ele é responsável, subsidiário, pelo tributo ICMS, desde que o vendedor da mercadoria não tenha emitido o competente documento fiscal. Tranquilo? Está aí a lei, certo, que dispõe sobre o ICMS no estado do Ceará, e o artigo 16, inciso 11, esse inciso foi incluído em junho de 2019, no estado do Ceará, aonde atribui a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao intermediador, ao ente que pratica atividade de marketplace. Tranquilo? Agora, como a gente vê aí, é uma responsabilidade subsidiária. Portanto, se o aplicativo não quiser ser responsável pelo pagamento do tributo, o que ele tem que fazer? Na hora de fazer a entrega da mercadoria, essa mercadoria deve estar acompanhada
do respectivo documento fiscal. Se é uma operação para consumidor final, não é isso? O documento apropriado, né? Salvo algumas situações que, em vez de ser o cupom, é uma nota fiscal eletrônica, via de regra, nas operações para consumidor final, eu devo fornecer um documento chamado de cupom fiscal do tipo eletrônico, que é o que está em vigência no estado do Ceará. Beleza? Então, a gente vai agora mostrar para vocês essa questão da responsabilidade dos aplicativos de delivery. Olha só aí em destaque nesse retrato. Rappi, Uber e o iFood. Tá? Muito bem. O que diz aí? Ó? As operações com delivery estão em altíssima voltagem. É fato, essa pandemia está fazendo com que as empresas se reinventem. E daí a entrega, não é isso? As vendas online, para quem estava preparado ou para quem se inventou uma rapidez gigantesca, está em altíssima voltagem. Mas não se pode esquecer que persiste a obrigatoriedade da emissão do respectivo documento fiscal em operação para consumidor final, como a gente destacou, em regra, é o cupom fiscal. Por quê? A primeira coisa que vem na mente nossa do delivery que é a alimentação. E a alimentação é fato gerador do ICMS. Portanto, na hora de o delivery vir entregar a mercadoria que você está comprando, o alimento, a bebida, né? Lembre-se de exigir o documento fiscal. Afinal de contas, nessa mercadoria que você está comprando, ali dentro já está embutido o ICMS. É uma questão também de cidadania, você exigir o documento fiscal para poder receber a mercadoria. Belezinha? Então, muito bem. A Covid-19, logicamente, nós tivemos em todo o Brasil atividades suspensas, e no estado do Ceará não foi diferente. Só que, ao mesmo tempo que nós tivemos atividades suspensas, foram permitidas as chamadas atividades essenciais, mas também outras atividades que, apesar de não ser essenciais, o Estado permitiu que funcionasse desde que fosse mediante entrega, sem ter porta aberta para fornecer direto ao consumidor, certo? E que fosse entregue mediante aplicativo, mesmo durante a suspensão. Nesse sentido, nós temos o decreto 33.519 de 2020, lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Lembre-se, devendo esta operação, certo? Tem uma loja de autopeças. Alguém ligou e quer um amortecedor. Vai lá o motoqueiro entregar. Deve ser com um documento fiscal. Belezinha? Então, pessoal, eu trago aqui para vocês alguns recortes de maio, junho de 2019, de um jornal local, onde ele traz uma reportagem com a secretária de Fazenda do Estado do Ceará, onde eu fiz alguns recortes das informações que estão lá. O que diz? A única atividade que os aplicativos terão de promover é exigir que a alimentação, ao chegar na sua casa, venha acompanhada do documento fiscal. Ponto. Ao fazer isto, o marketplace não vai atrair a responsabilidade tributária. Então, o jornal, porque na época houve muita discussão, muita desinformação a respeito dessa questão, porque tinha gente que dizia assim, ixi Maria, a Cefaz agora vai cobrar ICMS até dos entregadores. Não é isso, né? O que a Cefaz quer, o que eu fiz quer, é que esse ente intermediador, que afinal de contas está lucrando, e bastante, ele também se sinta na obrigação de estar fazendo a entrega do alimento, na hora dele estiver realizando a entrega, tem que estar acobertado do documento fiscal. Beleza? Então, as empresas de venda online, é um outro recorte, as empresas de venda online serão cobradas apenas quando não exigirem a emissão da nota fiscal aos restaurantes cadastrados na hora da entrega dos pedidos. Né? Tranquilo? Então, não tem nada de absurdo. Estou fazendo intermediação, né? Recebi um pedido de alimentos, de maminha com baião de 2, então vou lá, entrego, ô, fornecedor, eu tenho que entregar com a nota, porque senão eu vou ser o responsável se você não emitir a nota. Não é assim? Então, um outro recorte, de novo, desse jornal é assim, os aplicativos receberão a cobrança do ICMS apenas quando não exigirem dos restaurantes a emissão do cupom fiscal na hora da entrega do pedido. Portanto, recebeu o pedido, vai lá no restaurante X, vai coletar a mercadoria, cadê o cupom, anexa o cupom, junto com a mercadoria, entregou,
não tem nenhum problema. Não é isso, pessoal? Tranquilo? Então, veja só, os aplicativos devem realizar entregas de mercadorias acompanhadas do cupom fiscal. Não sendo emitido o cupom fiscal, pessoal, e a entrega sendo realizada, o marketplace irá atrair para si a responsabilidade tributária em relação ao ICMS, na condição de responsável subsidiário pelo pagamento do imposto. Belezinha? Então, veja só. Mas a primeira questão que pode ser aventada é exatamente essa. Qual é o valor do cupom fiscal? Tranquilo? Então, o Palmada Restaurante está vendendo um produto a R$100. E o intermediador, o marketplace, está cobrando, digamos, 27% de comissão, que é mais ou menos a média que se cobra. Portanto, ele vai receber R$73. Ele está vendendo o produto por R$100, mas vai receber 73, certo? E aí, qual é o valor do documento fiscal? O valor do documento fiscal, pessoal, é R$100. Os 27% são despesas de vendas. Portanto, olha só o que a gente perguntou lá para trás, mente. Você tem noção do custo do seu produto? Tem condição, nesse exemplo aqui, de você vender a mercadoria por R$100? Porque 27 você já perdeu. Já é do aplicativo. E ainda tem os tributos, que é em cima de R$100. E aí vem outra questão. Esse restaurante que está fazendo essa venda é do simples ou é regime normal? Certo? Então, isso é tão importante para eu poder avaliar, pessoal, o custo. Vender por aplicativo nem sempre é uma boa, porque tem o custo. Você está vendendo por R$100, mas você não recebe 100. Tem a taxa, tem o valor da intermediação que o marketplace vai cobrar. E aí você tem que fazer a marcação do seu preço considerando o teu custo efetivo. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer antes de colocar o teu produto no marketplace é avaliar o custo real para saber se mesmo você vendendo sem campanha, ainda tem outras campanhas de venda que o marketplace faz, se você realmente vai suportar tudo isso. Portanto, o valor do cupom não é o valor que você recebe do marketplace, é o valor de venda do produto. No exemplo aí, R$100, o marketplace cobrou 27%, vai te passar R$73. O valor da nota é R$100. E os 27% são despesas de vendas que você deve computar no custo da mercadoria. Lembrando, pessoal, que tem alguns softwares desse tipo de operações realizadas por marketplace que fornece todo um aparato, fornecendo impressora para poder você controlar esse movimento. Cuidado, não pode entregar a mercadoria com documento de impressora não fiscal. Se isso você fizer, você está praticando uma infração fiscal. Você deve realizar a entrega de novo com cupom fiscal e pelo valor pago pelo cliente. Tranquilo? Isso é a parte mais importante de quem faz a utilização do marketplace. É fazer a emissão da nota pelo valor de venda. Portanto, olho no lance para saber se seu custo realmente, se o teu valor de venda suporta esse custo do marketplace, além dos teus custos administrativos e custos também financeiro e tributários. Belezinha? Portanto, está aí de novo a Lei 12.670, atribuindo ao marketplace a responsabilidade subsidiária, desde que o contribuinte vendedor da mercadoria não emita o respectivo documento fiscal. Tranquilo? E aí, como é que ele está falando aqui para nós? O intermediador que promova arranjos de pagamentos, aqui para a gente não ficar sem informação, são exemplos típicos de arranjo de pagamento, aquelas compras com cartão de crédito e débito pré-pago que você faz aí pela grande rede na hora que você vai fazer uma compra, bota o número do cartão. Então, isso é exatamente um tipo de arranjo de pagamento e é controlado, administrado pelo Banco Central na forma da Lei 12.865 de 2013. Tranquilo? São chamados arranjos de pagamentos. Perceba que o marketplace é um verdadeiro intermediador de negócio. Fique ligado, né? E aí, pessoal, o nosso regulamento, no caso do Estado do Ceará, traz a mesma redação da lei, atribuindo a responsabilidade. E se, porventura, esse marketplace insistir, porventura, fizer a entrega sem emissão do documento fiscal, ele vai sofrer a sanção, que é exatamente uma penalidade por não ter exigido o documento fiscal. Tranquilo? Está aí uma noção geral
dos chamados arranjos de pagamento, né? Eu tenho um lojista, o cliente, e uma operadora, uma bandeira de cartão, certo? Que através de um outro agente credenciado, no caso o Marketplace, realiza toda a movimentação através do cartão de débito ou de crédito. Então, vejamos aqui a Lei 12.670 no Estado do Ceará, onde ele diz, né, no artigo 82, que as administradoras de cartão de crédito são obrigadas a fornecer arquivos eletrônicos quando o fisco intimar de maneira formal, de forma escritas. E mais na frente a gente percebe que essa mesma responsabilidade atribuída às empresas de cartão de crédito ou débito também estão atribuídas às atividades de marketplace. Portanto, o fisco, mediante intimação escrita, vai exigir documentos, arquivos eletrônicos, não só da administradora de cartão de crédito, não só da empresa que faz a venda, como também do marketplace. E se esse danado, se tiver comprovação que ele fez entrega sem o competente documento fiscal, ele poderá sofrer a sanção, e a sanção é exatamente a cobrança de imposto e multa, que vai de 10% até 30% de maneira geral. Se você vender mercadoria, entregar mercadoria sem nota, a penalidade é de 10%. Se o produto for substituição tributária ou isento, vai ter uma multa de 10%. E ainda temos uma outra penalidade, se numa fiscalização constatada em loco, o agente fiscal constatar de que não foi emitido o cupom fiscal na venda a consumidor. Neste caso, a penalidade vai de 1.000 FICs a 2.000 FICs. 1.000 FICs quando for empresa do Simples e 2.000 FICs quando for empresa regime normal, aquela que tem conta gráfica. Tranquilo, pessoal? Então, fiquemos ligados nisso, porque esse pessoal responde sim pelo tributo de maneira subsidiada. E aí é isso aí, Paulo Almada e você, pode ser tudo de bom para aprender. Estamos nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no nosso YouTube. Tranquilo? Fique ligado, porque a informação de primeira é a alma do seu negócio.